Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e mais um vídeo do nosso canal que fala sobre mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. É um leque bastante grande de informações ligadas ao mundo dos negócios e também ao mundo dos investimentos. E no vídeo de hoje o tema é análise técnica, tipos de candles, parte 1, porque a ideia é fazer uns 7 ou 8 vídeos sobre esse tema. Então aqui é para quem conhece um pouquinho de Bolsa de Valores, também para aqueles que estão iniciando e para aqueles que já sabem alguma coisa. Então vamos lá. Os principais tipos de candlestick. Candle é vela na língua inglesa, ok? Então os principais tipos de candlestick incluem padrões de reversão, como por exemplo o martelo, estrela cadente, engolfo, e de continuidade como marubuzu. Essa palavra é bem estranha, né? Fundamentais para prever a direção do mercado, eles indicam a batalha entre compradores e vendedores, variando de velas únicas a informações complexas de 3 velas. Então nós estudaremos algumas dessas velas, desses candles. Aqui estão os candles padrões de reversão de alta, ou seja, são candles que indicam que o preço que estava num certo sentido pode mudar para alta. Nós temos o martelo, tem um corpo pequeno, pavio inferior longo, indica fundo e possível reversão de alta. Martelo invertido, corpo pequeno, pavio superior longo, sugere que os compradores estão ganhando força após uma queda. Nós temos também um engolfo de alta. Um candle verde grande cobre totalmente o corpo do candle de baixa anterior. Estrela da manhã. Padrão de 3 velas que sinaliza o fim de uma tendência de baixa. Então a gente vai se acostumando com as nomenclaturas e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como são as figuras desses candles. Agora, padrões de reversão de baixa. Estrela cadente, corpo pequeno, pavio superior longo, sugere o topo e início de uma queda. Enforcado, similar ao martelo, mas ocorre no topo, sinalizando reversão para baixa ou queda. Engolfo de baixa, um candle de baixa cobre totalmente o corpo do candle de alta anterior. Nuvem negra, 2 candles onde o segundo de baixa fecha abaixo do meio do primeiro de alta. E agora padrões de indecisão e continuação. O doji, abertura e fechamento são iguais ou quase iguais, mostra indecisão extrema no mercado. Marubuzu, corpo muito longo, com quase nenhum pavio, indica forte convicção em uma direção, alta ou baixa. Pessoal, fora esses candles que eu mencionei, existem outros, tá? Em outros vídeos a gente pode falar deles. Então vamos a esse, que é bem básico, né? Martelo. Ele é um padrão de reversão de alta. Como vocês podem ver, aqui eu tenho candles vermelhos indicando baixa, e candles verdes indicando alta. Tem pessoas que trabalham com candles brancos, candles pretos. Eu gosto bastante desse padrão, vermelho e verde, ou vermelho e azul. Então, a figura do martelo é esta daqui, ó. Corpo pequeno, pavio longo. Esse pavio tem mais ou menos 3 vezes o tamanho do corpo. É uma das características. Ou seja, se o pavio for pequeno, não é um martelo, tá? O pavio pode superar um pouquinho o corpo? Pode, mas pouca coisa. Então, lembrando que você vinha numa tendência de baixa, surge a figura do martelo, indicando que a tendência de baixa parou e agora pode ter início a uma tendência de alta. Não é uma certeza absoluta, é um indicativo. Então, relembrando, martelo, corpo pequeno, pavio inferior longo, indica fundo e potencial reversão de alta. Martelo invertido, a mesma lógica. Você tinha candles
mostrando queda no preços de uma ação ou de um índice, aí surge essa figura do martelo invertido. E ele, mesmo sendo invertido, também é um padrão de reversão de alta, como nesse exemplo, logo depois do surgimento do martelo invertido aqui no fundo, a probabilidade é muito grande dos preços subirem. Então, martelo invertido, corpo pequeno, pavio superior longo, sugere que compradores estão ganhando força após uma queda. Engolfo de alta, esse candle é o que eu mais gosto e é com ele que eu tenho tido ganhos, tá? Eu tenho mais ganhos com o candle engolfo de alta do que com o martelo. Ou seja, martelo costuma falhar mais do que o engolfo de alta ou até mesmo do que o engolfo de baixa. Mas esse caso, engolfo de alta, um candle verde grande cobre totalmente o corpo do candle de baixa anterior. Nós vínhamos de uma baixa, aí surge o próximo candle. Aqui estou imaginando um cenário de cada candle durando 5 minutos. Então o próximo candle tem o corpo maior do que o anterior. É um forte indicativo de alta. Então engolfo de alta é isso, ok? E é um padrão de reversão de alta. Estrela da manhã, outro padrão de reversão de alta. Normalmente nós trabalhamos aqui com 3 candles. Por exemplo, nós tínhamos um candle de baixa, um forte candle de baixa. Surge essa figura. Então, ele é um padrão de 3 velas que sinaliza o fim de uma tendência de baixa. Surge essa figura com um corpo menor, normalmente, do que os outros 2 candles. E aí, o próximo candle sendo revertido para alta. Estrela da manhã. Agora eu vou falar para vocês de candles, padrões de reversão de baixa. Então eu tinha uma situação em que os candles são de alta. Imagina um cenário que cada um deles durou 5 minutos. Então nós temos aí 20 minutos de alta. E aí de repente surge um martelo invertido, que é a famosa estrela cadente. Corpo pequeno, pavio superior longo, sugere o topo. Ou seja, aqui chegou no ponto que não faz sentido continuar subindo e tem um início numa queda, ok? E quem opera contratos futuros de mini índice, mini dólar ou Bitcoin, Solana, seja lá o que você opera, é um indicativo muito interessante para você entrar vendido. Você pode até esperar a confirmação pelo candle seguinte, tá bom? Continuando. Enforcado, um outro padrão de reversão de baixa. Nós tínhamos aqui nesse exemplo candles de 5 minutos em alta e de repente surge essa figura. É também similar ao martelo invertido, né? Similar ao martelo normal lá da tendência de alta, mas como ele surge no topo, ele é chamado de enforcado. Ocorre no topo, sinalizando reversão para baixa. É como se o preço tivesse chegado num ponto em que os compradores e vendedores entendem que o preço pode cair, e ele cai mesmo, hein? E ele cai. Engolfo de baixa é o oposto do engolfo de alta. Neste, nós temos candles subindo, aí de repente surge um candle de baixa com corpo maior do que aquele candle anterior. Lembra que aqui eu estou trabalhando com a ideia de que cada candle tem 5 minutos de duração. Um candle de baixa cobre totalmente o corpo do candle de alta anterior. Então só é candle de baixa se esse candle de baixa tiver corpo maior do que o corpo do candle anterior, ok? Então é uma oportunidade interessante de entrar vendido. Você pode até esperar que o próximo candle confirme isso, ok? Nuvem negra, mais um padrão de reversão de baixa. Imagina que você tinha, aqui a gente trabalha com 2 candles, tá? Você tinha um candle de alta, e aí começa um candle de baixa, que ele, a hora que finaliza, ele mostra que o corpo dele ultrapassou a metade
metade do tamanho do candle anterior, que era de alta. Então, 2 candles, onde o segundo de baixa fecha abaixo do meio do primeiro candle de alta. Grande chance do índice ou ação entrar num movimento de baixa, né? Você pode até esperar o próximo candle para confirmar, ou correr um pouco mais de risco já entrando assim que esse candle fecha. Agora, os padrões de indecisão e continuação. Nós chamamos de doji. Às vezes o doji tem um corpo pequeno, mas tem um corpo. Outras vezes tem um corpo bem menor. E muitas vezes é apenas um traço. Então, tanto faz a cor deles, todos eles representam indecisão e continuação. Ok? Então, abertura e fechamento são iguais ou quase iguais. Então, por exemplo, o preço abriu aqui, fechou aqui. A distância é pequena entre abertura e fechamento. Tem pavio, todos eles têm pavio, ok? Mostra indecisão extrema no mercado. Marubozu, um nome muito estranho, eu ainda não me acostumei com essa palavra. É um outro padrão de indecisão e continuação. Ele pode ser sem pavio, como no exemplo aqui, tanto de baixa quanto de alta, ou ele pode ter um pavio pequeno, no caso de alta, um pavio pequeno na parte superior ou um pavio pequeno na parte inferior. Aqui, uma outra situação. Ele pode ter um pavio pequeno na parte, mesmo sendo de alta, um pavio pequeno na parte inferior, ou se for um de baixa, um pavio pequeno na parte superior. Esses 3 grupos representam Marubozu, ok? Corpo muito longo, é uma característica, com quase nenhum pavio, indica forte convicção em uma direção alta ou baixa. Lembra, nunca é uma certeza. Existe uma probabilidade grande, uma possibilidade grande, mas nunca é certeza. Porque o futuro, afinal de contas, só Deus conhece o futuro, né? Então esses candles, eles auxiliam. E aí nesse primeiro vídeo aqui que nós chamamos de parte 1, vamos dar um destaque para exemplos de confirmação e acontecimento de oportunidades muito boas na Bolsa, falando do mini contrato de índice Ibovespa, que é o engolfo de alta. Então a gente vai mostrar para vocês vários dias em que, quando surgiu um engolfo de alta, realmente aconteceu a alta, ok? Então vamos lá, aqui no dia 27 de fevereiro de 2026, vocês podem ver aqui a tendência geral era de baixa, mas aconteceu um engolfo de alta. Nós temos um engolfo preto aqui, esse engolfo preto, esse candle preto indicava queda. Foi seguido por um engolfo de alta, no caso aqui branco. Eu prefiro a cor vermelho e verde, mas nessa tela que eu capturei foi branco para as altas e preto para as baixas, ok? Então aconteceu aqui o engolfo de alta e os preços realmente subiram. Depois aconteceu um outro forte engolfo aqui, já no final da tarde, às 17h15, nós tínhamos aqui também a figura muito parecida com um martelo. Faltou um pouquinho mais de cauda para ser um martelo, mas foi seguido desse candle cujo corpo foi bem maior do que o de baixo anterior. E o preço realmente subiu. Dia 2 de março, de novo, tinha um candle de baixa e um engolfo de alta, e o preço subiu forte. Dia 4 de março de 26, de novo, nós vínhamos de uma baixa, surge aqui um candle de baixa, depois de alguns candles de alta, mas logo em seguida, um candle cujo corpo ultrapassou o tamanho do candle anterior. Engolfo de alta e o preço subiu. Aqui então, por volta das 15h15, foi fantástico, né? Vinha numa tendência de baixa, aí surge um candle forte de alta. E olha o quanto subiu. Para vocês terem uma ideia, cada ponto aqui paga 20 centavos. 20 centavos. E aqui subiu 1.700
pontos. 1.700 pontos a 20 centavos. Quem percebeu esse candle e aproveitou esse candle, com apenas um contrato do mini índice, ganhou R$340. Fantástico, né? Então a gente está vendo aqui vários exemplos confirmando o que projeta um engolfo de alta. Mas aqui no final do dia, tem dias que tem poucos, tá? Tem dia que tem 2, 3 durante o dia todo. Sendo que os contratos futuros começam a ser negociados às 9 da manhã e terminam às 18h20. Então aqui surgiu apenas um nesse dia, 5 de março, um candle engolfo de alta. Nós vimos de uma baixa, a tendência era de baixa e esse candle projetou essa alta. Deu para ganhar algum dinheiro aqui, né? Nós estamos falando de 400 pontos, dá R$80 nessa brincadeira aqui. Depois no dia 6/3, apareceram 3. Engolfo de alta aqui por volta das 11 horas. Vinha numa baixa, o corpo aqui é bem superior ao anterior, alta. Depois um outro forte engolfo de alta por volta do meio-dia e subiu forte, hein? Esse daqui foi fantástico. Quem se posicionou aqui ganhou 2.000 pontos. Teria ganho R$2.400 nessa brincadeira. Quem aproveitou esse engolfo de alta. E depois no final do dia teve mais um aqui, né? Às 17h40, mais um. Vinha de uma queda. Esse candle tem um corpo superior ao anterior, engolfo de alta. Depois no dia 10 de março, nós vimos poucos engolfos, mas teve um interessante às 13h35. O preço estava lateralizado com um candle de baixa e aí surge o engolfo de alta. Olha quanto subiu. Nós estamos falando aqui em 1.400 pontos. 1.400 pontos a 20 centavos cada ponto, R$280. Ok? Depois, no dia 11 de março, nós vemos que tem aí 2 engolfos de alta. Todos eles se confirmaram. Até agora nós não vimos nenhum que foi um engano, né? Que não aconteceu. Todos esses engolfos que eu mostrei para vocês, nessas datas, no mini contrato do Ibovespa, todos eles se concretizaram. Vinha em queda, surge o engolfo de alta e o preço subiu. Depois, isso foi às 15 horas. Depois, às 17 horas, tinha tido uma alta anterior, uma queda, o engolfo subiu um pouquinho. Depois, dia 16 de março. 16 de março não teve muitos engolfos de alta, não. Teve esse aqui importante, às 13h20, vinha numa queda. Aí o corpo negro aqui indicando queda, logo em seguida surgiu um candle de corpo grande, maior do que o de queda, identificando um candle de engolfo de alta e subiu forte, né? Se a pessoa tivesse entrado aqui na confirmação, teria ganho aí 1.200 pontos, porque daria para ter levado até esse ponto aqui, né? 1.200 pontos dá R$240. Depois, dia 23 de março, teve poucos engolfos de alta. Esse que teve aqui foi às 13h10 e ele, depois de uma queda, tá aqui um candle de baixa. O candle seguinte, o corpo bem maior do que o de baixa, indicando uma alta e subiu. E quem segurou isso, conseguiu partir daqui de onde eu estou, 183 mil, e chegou a 184.500. Da 1.500 pontos a 20 centavos, R$300. Com um único contrato do mini índice. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês com mais essa informação. Nós vimos aí que o engolfo de alta tem grande probabilidade de gerar alta ou em ações ou em índices, sendo um bom indicador para entrada como posição comprada. Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!